YouTube da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Estão começando mais um, as 10 dúvidas que você tem sobre. Hoje o programa é especial, tá vendo que a gente está num clima diferente aqui. A gente está quase que um programa ao vivo aqui. Não é ao vivo, mas em breve será, né? Hoje a gente vai falar um tema muito legal sobre idolatria. Já estou com um convidado aqui do lado, tá? Que é o Guilherme Breves. Ele vai estar falando um pouquinho com a gente sobre esse tema. O Guilherme é da Igreja Presbiteriana de Mesquita, né, Guilherme? Isso aí. E lá você é líder do Ministério de Casais, né? Isso, Ministério de Família, né? De família, né? O Guilherme ele fez teologia, mas hoje não exerce pastorado, né? Mas é quase um pastor. Então, Guilherme, assim, tá preparado para falar sobre idolatria? Preparado, vamos lá. Então, assim, já vou mandar logo a primeira pergunta, que eu sei que o cara é fera, vai mandar logo, assim, de resposta top pra gente. Então, assim, básico, simples, o que é idolatria? Então, né, pra gente responder o que é idolatria, a gente parte sempre do princípio da raiz etimológica da palavra, né? E na raiz etimológica da palavra, a gente tem o primeiro, né, do termo grego, que é eido, né, que significa aquilo que ver ou saber, trazendo a ideia do saber pelo ver, né? E a outra, é daí também que vai surgir a palavra, então, né, eidolon, né, que significa justamente imagem. E a outra parte que a gente da palavra, da raiz etimológica, é latria, né? Latria, ela significa serviço a um mestre, né? Ou adoração a uma divindade. Então a gente, por base, né, a gente completa a ideia de que a idolatria nada mais é do que prestar honras, né, divinas a qualquer produto, né, de fabricação humana, ou atribuir poderes ou operações de milagres a uma imagem, né, que de fato foi feito pela mão do homem. Então, um sentido bem básico a respeito de idolatria, pela raiz etimológica da palavra, a gente define dessa forma. Ah, bacana. Eu vou fazer uma segunda pergunta que se eu conseguir fazer, que é uns nomes complicados que surgiram aqui na pesquisa, vai falar. Como é vista a idolatria na proposta bíblica? Agora você me ajuda a falar isso aqui. Veterotestamentária. Verotestamentária. Ó, essa é a trava-língua, pessoal. Vamos gravar em casa, ó. Vou botar aqui embaixo para você ver a palavrinha aí. Verotestamentária e neotestamentária. Então, né, primeiro, a veterotestamentária, né, diz respeito ao Antigo Testamento, né, e neotestamentária, né, fala sobre o Novo Testamento. Então, a priori a gente precisa entender, né, que o Deus, né, de Israel, ele escolheu de fato essa nação, né, a nação de Israel, e ele queria que os israelitas adorassem, cultuassem, prestassem louvor a ele, né? Então ele de fato é o ídolo, né, de Israel. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que quando nós falamos sobre o Antigo Testamento em si, ele sempre vai abordar esse assunto a respeito da idolatria como aquele reino, aquele povo, né, que presta culto a imagens, né, a um determinado Deus. A leitura, então, neotestamentária, né, ela amplia essa ideia, de forma que idolatria agora não é somente aquilo que é visível ou palpável, né? O apóstolo Paulo, ele diz que, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, ele vai falar que a idolatria, ela agora também é vista por meio do sentimento humano ou algumas práticas, né, do homem. E o que é interessante nós sabermos é que até mesmo Calvino, né, ele disse que o coração do homem, né, existe uma fábrica, né, de ídolos. Né? Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, a gente percebe que a idolatria, ela está muito mais entranhada dentro do coração do homem do que propriamente dito numa imagem, né? E nós concluímos a partir disso daí que a quebra desse primeiro mandamento, dentro dessa visão geral da proposta bíblica, tanto veterotestamentária quanto neotestamentária, seria cultuar a qualquer coisa, visível ou invisível, exterior ou interior, pessoal ou impessoal. Essa seria a resposta completa da visão bíblica. É bem interessante, né? Então vamos passar logo para a terceira pergunta, porque
a lista é grande aqui. Então assim, hoje em dia a gente vê muito isso. Então, a minha pergunta é, existe um limite entre admiração e adoração? Vamos lá então, né? O que a gente precisa, né, entender? Essa palavra, né, é muito importante, né, dentro desse conceito de idolatria, porque de fato a gente não sabe, né, até onde a gente pode ver e admirar, ou a que ponto nós já estamos cultuando aquilo, né? E a palavra, né, vem do latim, admiratio, né, que é espantar-se ou admirar, né, admiros, né, maravilhoso. E quando eu parto do princípio, né, de que Deus ele fez todas as coisas e deu dons a homens que participam direta ou indiretamente com toda a beleza, diversidade cultural, e que nada procede unicamente do homem, no seu estado último sempre vem de Deus. Então, a partir desse momento, a gente precisa ter um olhar diferente, porque tudo aquilo que eu vejo, ele causa em mim admiração. Eu posso, por exemplo, contemplar, né, a beleza da natureza, né, e aquilo dali me causar, de fato, uma admiração. Mas eu posso olhar com um olhar admirado, mas não estar cultuando aquilo. Agora, onde que está, né, o problema disso tudo, né? Há um exemplo que a gente lidar muito com isso, são pessoas que tendem, né, a admirar uma banda, né? Então o cara toca muito bem, né, aqueles louvores, ou aquele grupo, né, fala algo interessante que você fica emocionado com aquilo. Mas será que eu estou cultuando? O que a gente precisa entender é o seguinte, é que admirar não é a mesma coisa do que render glória, né? E dentro do contexto bíblico, essas palavras elas são conexas. E aquilo que eu admiro me leva a adorar a Deus, pois por Ele, como o texto diz, e para Ele foram feitas todas as coisas. Então eu olho para aquilo que Ele fez, para o dom que existe naquela pessoa. E quando eu tenho essa visão de Deus no meu ser, eu consigo observar que tudo procede dele. Em último estado, é ele que fez todas as coisas. Bom, é só isso, mas a gente vê também que, assim, em base ao que você falou, a gente vê que hoje em dia a gente vê muitas pessoas que passam, até no meio gospel mesmo, né? Passam o limite da admiração para adoração, né? E a gente vê até nas redes sociais, no Facebook, até briga de dito fãs de cantores evangélicos brigando entre eles para defender, né? Isso é uma distorção, né? Justamente. Do princípio até bíblico da adoração, né? Verdade, né? Uma coisa que a gente precisa entender, né, que da onde procedem, né, toda essa vaidade do homem, né, justamente é do coração, do pecado, né, que é inerente ao homem. Então, à medida que eu me distancio, né, de Deus, eu posso, de forma até indireta, começar a criar alguns ídolos, né? Então, a primeiro momento, né, aonde que é a interrogação que nós precisamos responder, né? É justamente no relacionamento que eu tenho com Deus. A partir desse momento que eu me relaciono, que eu entendo, que eu percebo que todas as coisas foram criadas por Ele, né, eu consigo fazer essa leitura, eu não me coloco a adorar outra coisa, né? Eu olho para a banda, para o grupo, né, mas aquilo não gera em mim uma idolatria, apenas um gozo e satisfação de saber que Deus ele é tão poderoso de ter feito tudo isso para nós e permitir que nós dialoguemos com toda essa diversidade cultural, né? Então, a partir desse momento, a gente precisa analisar a maneira como eu estou vivendo de forma relacional com Deus. Então, quando eu vivo de forma relacional com Deus, próxima, né, de entrega e vivência com Ele, eu sempre vou prestar culto a Ele. E as demais coisas sempre serão
vista dessa forma, né? Como a beleza das obras de suas mãos. E eu falei aqui de bandas evangélicas, nada contra, tal, mas a gente vê também muita idolatria à família, ao futebol, entendeu? Pessoas que deixam de ir para a igreja para poder assistir uma partida de futebol, ou então coisa assim que realmente não coloca Deus em primeiro lugar, né? E acaba idolatrando outras coisas. Então, Guilherme, assim, vamos pensar mais um pouco diretão no assunto de idolatria, né? Queria que você passasse pra gente qual é a origem da idolatria. Vamos lá. A gente tem um livro, né, de Romanos, e logo no seu capítulo 1, ele vai nos apresentar essa ideia. O texto diz o seguinte: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, quadrúpedes, e assim vai seguindo todo o texto. Então a gente precisa entender o seguinte: o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a igreja de Roma, né? E ele vai nos apresentar justamente da onde procede, né, essa origem da idolatria. E o texto vai nos mostrar que o homem, ele mesmo tendo esse conhecimento de Deus, ele o rejeitou. É importante a gente entender o seguinte, na teologia, a gente estuda sobre a revelação geral e a revelação especial, né? Na revelação geral, nós falamos sobre o senso divinatus, nós falamos sobre a criação, né, do cosmos. Então, quando nós contemplamos a beleza da natureza, né, e a grandeza de tudo aquilo dali só nos revela uma coisa: poxa, existe um Deus que é maior de todas essas coisas, que transcende todo o cosmos, né? E isso a gente olha para a revelação geral. Então, quando nós olhamos para a natureza, né, nós deveríamos entender então que existe um Deus que criou todas essas coisas, e automaticamente surgir em nosso coração esses desejos de cultuar a esse Deus, de adorar esse Deus que é o Criador de todas as coisas. Mas o que o texto vai nos dizer em Romanos é o seguinte: é que eles mesmo tendo conhecido a Deus, o seu coração se obscureceu, e eles então preferiram dar glória à criatura ao invés do Criador. E a pergunta, né, que fica para nós é o seguinte: da onde então procede, né, essa idolatria, a origem da idolatria? A gente pode concluir que todo aquele, né, que não tem, né, de fato Deus no seu coração, né, entendendo que nós somos pecadores e que nós herdamos essa herança pecaminosa de Adão, então nós comungamos diariamente com o pecado. E a partir daí, o pecado faz com que nós sejamos inimigos de Deus, faz com que nós não queremos cultuar e prefiramos e venhamos a preferir a cultuar a criatura ao invés do Criador. A pergunta, né, ou a resposta para essa pergunta é justamente que a origem do pecado está no coração do homem, né, que é inimigo de Deus, no coração do homem que não quer de fato prestar o culto, mas sempre viver de uma forma rebelde contra o Criador de todas as coisas. Então, assim, não sei se vai meio que conflitar com o que você já respondeu, mas assim, eu queria saber qual foi o primeiro ato de idolatria na Bíblia. Vamos lá, né? Então a gente já entendeu que idolatria não quer dizer necessariamente que a pessoa tem que se prostrar a uma imagem, né? Ela acontece tanto de forma visível como invisível, né? Palpável ou não palpável.
E nós também entendemos que a raiz, né, da idolatria está no coração do homem, né, que é pecador por essência. E aí quando nós olhamos para a Bíblia, né, para tentar enxergar aonde foi esse primeiro ato de idolatria, o nosso olhar se volta primeiramente para a rebeldia, né, podemos dizer assim, de Adão e Eva. Nós entendemos que Adão e Eva, eles foram criados para refletirem, né, essa imagem de Deus e estar debaixo do seu governo, né? Essa seria a colocação. Mas quando nós observamos, o casal, né, resolveu então dar as costas, né, para Deus, né, para o seu mandamento de Deus, que era para não comer do fruto. Mas então eles passaram por cima disso e comeram do fruto proibido, né? Então imagine você, a tentação naquele momento. O diabo vai oferecer, né, a serpente ali, se eles comessem do fruto, eles vão se tornar, né, igual a Deus. E essa proposta, ela é muito tentadora. Por quê? Ser igual a Deus, na menor das hipóteses, é você tomar suas próprias decisões, né? Você não precisa agora estar debaixo do governo, porque agora você está pé de igualdade. Você também, né, é Deus, ou semelhante a Deus. E quando nós começamos a adentrar dentro desse texto, a gente começa a perceber que quando eles comessem do fruto, eles seriam igual a Deus. Então, a gente olha, né, a partir desse momento, a idolatria nessa resposta bíblica. Aí a gente poderia, né, até perguntar, será que você não está forçando, né, o texto demais para isso? A gente pode até olhar, né, por exemplo, para um texto em Ezequiel 28 que fala sobre o rei de Tiro, né, que fala que ele era o querubim ungido, né, que estava assentado, né, sobre as pedras afogueadas, né, e o seu coração se elevou querendo estabelecer um trono acima de Deus, pelo que ele foi profanado, né, e lançado em terra, né. Então, a resposta para essa pergunta, né, seria o seguinte: aonde então está, né, o primeiro ato de idolatria? Está justamente ali em Adão e Eva. Eles cometeram a egolatria, né, porque eles pensaram primeiramente nele, no seu próprio ego, e ser igual a Deus e não querer obedecer. Tem um teólogo que diz que Pondé, ele vai dizer o seguinte, né? Fora os ídolos esculpidos, qual é o erro da idolatria? É adorar a sua própria capacidade, esquecendo que somos insuficientes. Então, nós olhamos o primeiro ato, né, de idolatria, né, ali com Adão e Eva, né? E como base para isso nós usamos, né, esse texto de Ezequiel falando sobre o rei de Tiro, para confirmar a exatidão desse pecado, né? Só isso. Show. Enfim, Guilherme, vamos passar para a próxima. Vamos lá. Como podemos enxergar a idolatria nas diversas comunidades evangélicas no século presente? Isso aí é fácil, ou não é? É difícil, polêmico, mas tem muitos exemplos aí. Enfim, vamos ver o que o Guilherme vai falar pra gente. Vamos lá então. Ele é visto, né, de uma forma muito clara hoje, mas a priori a gente também viu isso dentro da história de Israel, né? Nós entendemos que Deus, né, deveria ser o único ídolo de Israel, né? Os judeus eram monoteístas. E quando surgiam, né, as necessidades, né, da nação israelita, eles logo se voltavam para cultuar outros deuses, né? Nós temos exemplo, por exemplo, o culto a Baal, né, que naquele período era visto como o deus da fertilidade. E por diversas vezes o povo de Israel começou a se inclinar para essas adorações. Então, quando havia, né, a necessidade
né, quanto aos campos produzirem e outras coisas dessa forma, o povo de Israel, por estar em pecado, em desobediência com Deus, eles se inclinavam a esse Deus, né, que era conhecido como Deus da fertilidade. E dessa forma, então, esse Deus traria chuva para a terra para produzir os seus frutos, né? Então, o que se percebe, né, falando agora sobre as igrejas, é que nas igrejas cristãs do século presente, aquela mesma forma, né, de idolatria que acontecia com o antigo Israel, acontece também em nossos dias. E ela pode ser vista, né, de duas formas. Primeiro, com respostas imediatistas, né, das necessidades terrenas do homem. Ela, como eu disse, ela pode ser vista de duas formas. A busca por respostas rápidas para seus problemas levam as pessoas a idolatrar qualquer figura humana que ofereça esperança. Então, o que nós mais vemos na atualidade é isso. Quando a gente começa a falar sobre as igrejas, né, na sua grande maioria, as igrejas neopentecostais, elas trabalham justamente dessa forma. Existe então uma figura, e nessa figura ela tem então algumas teologias que são trabalhadas, né? Então é a teologia da prosperidade, ela tem, né, nos seus cultos também o exorcismo, e ela tem também no que diz respeito à pregação de cura. Então as homilias, né, a forma de trabalho dessas igrejas neopentecostais, ela justamente circula nesses três pontos que eu pontuei agora. Então a pessoa que ela está necessitada, entre aspas, necessitadas, né, de uma cura, necessitada de um emprego, necessitada, né, de uma solução rápida, ela justamente vai se reportar a essa figura que demonstra com atos miraculosos, né, entre aspas, sendo detentora de poder. Então nós vemos uma busca desenfreada de pessoas nécias no que diz respeito ao conhecimento teológico, a fim de buscar respostas imediatistas para os seus problemas. Esse é o primeiro ponto. Mas existe também, né, um segundo ponto que a gente precisa observar, que é uma outra forma, né, de idolatria que nós vemos hoje, que é a antropolatria, o amor a si próprio, onde todo o interesse é centralizado unicamente nas pessoas, na própria pessoa. Então, a partir daí, essa pessoa, como ela ama primariamente, né, a si mesma, e ela coloca qualquer coisa para o bem-estar dela, então às vezes nós vemos pessoas maltratando outras, pisando em outras para se promoverem. Então nós observamos que nós podemos enxergar, né, na atualidade essa idolatria, né, dessas duas formas. E nós, no meio evangélico, né, dentro da comunidade cristã, a gente observa isso de uma forma exacerbada. São pessoas que vivem idolatrando a figuras humanas em busca das suas próprias necessidades, e também nós vemos pessoas idolatrando o seu próprio eu. Então nós devemos observar de fato a quem nós estamos prestando o culto, né? Se de fato é a Deus, ou ao homem, ou a si próprio. E assim, a gente falando sobre igreja neopentecostal, a gente vê que eles trabalham muito a questão de mídia. Estava comentando até muito isso a respeito de um livro que eu terminei de ler chamado Conectados, e que a propaganda deles é justamente essa, né? Uhum. Você está com a vida toda destruída, você vai naquela certa igreja e você recebe a bênção de Deus, você paga pela bênção, recebe, e você sai uma pessoa transformada, com carro do ano, com 3 apartamentos, né? E a pessoa acaba, quem não tem uma base teológica muito firmada, não tem conhecimento, acaba
se levando para esses ventos, que a gente chama de ventos de doutrina, né? Justamente, e é muito claro, né, como a mídia ela tem exercido essa força, idolátrica, no que diz respeito a tais pessoas. A gente consegue observar que hoje a gente existe, nos recursos midiáticos aquela apresentação de que, poxa, eu estou muito bem, eu sou fulano de tal, conquistei tal coisa, eu sou da igreja tal. Então, de uma forma bem subliminar, ele quer indicar que tal lugar, ou tal pessoa que é dono de tal lugar, tem exercido essa influência positivamente, de maneira que ela está crescendo cada dia mais na sociedade e financeiramente. Quando a gente olha para o padrão bíblico, não diz respeito a isso, E outros absurdos que a gente vê por aí, como toalhinha de suor que cura. Mas enfim, vamos partir para um outro tema também polêmico, A gente atacou não, a gente comentou a idolatria dentro da igreja evangélica, mas um tema mais antigo que a gente pode falar é as imagens da igreja católica. Nós podemos considerá-la como idolatria? Então, isso aí é um ponto que já foi discutido há muito tempo, Inicia de fato lá até mesmo dentro da Reforma Protestante, Calvino, nas suas institutas, ele diversas vezes combateu, a essa questão. Mas o que nós precisamos, nos ater nesse momento? É que quando os católicos, eles são questionados a respeito de idolatria, se eles prestam culto a Deus, aos santos, a imagens, a Maria, prontamente eles respondem que a gente não leva os cristãos, os protestantes, em conta o cuidado, da distinção que eles fazem teologicamente do culto feito por eles. E isso parte de algumas palavras, no grego. Por exemplo, para eles, as imagens é um objeto apenas que lembra a pessoa ali representada. E existe a diferença entre o culto de adoração a ídolo e o culto de veneração à imagem. E essa distinção, ela está muito ligada. Essa distinção, ela está muito ligada a esses termos, como eu disse no grego. A primeira palavra é uma palavra chamada latria e a segunda palavra ela é chamada de dulia. O que significa essas palavras? Vamos lá. Para Deus, somente para Deus, a igreja presta um culto de adoração, palavra no grego chamada latria, no qual é reconhecido Deus, Jesus, como Todo-Poderoso, Senhor de todo o universo. E então nós partimos agora para outra palavra, a chamada dulia. O culto a santos, anjos, ela então diz que presta o culto de dulia, que é veneração, a essas imagens. E aí nós temos uma terceira, um terceiro termo, que fala que quando eles cultuam a Nossa Senhora, isso segundo eles, a Mãe de Deus, a igreja presta um culto de hiperdulia, que não é adoração. Não é adoração, mas também não é simples veneração. Ela é algo intermediário ali, está acima da veneração. Então a palavra dulia, ela vem do grego doulos, que significa servo ou escravo. Segundo a igreja, em português, eles querem dizer que essa palavra significa apenas reverência, veneração. Já a palavra latria, que é adoração, que vem do grego latreia, significa serviço ou culto prestado a um soberano senhor. Dessa forma, então, os católicos eles dizem que ele presta o culto unicamente a Deus de latria. E o culto aos santos, às imagens, a Maria,
do Lia. Então, há essa distinção entre eles. Contudo, essa cuidadosa diferença entre um e outro desaparece na prática. Tem um Papa chamado Gregório, ele disse certa feita: as imagens são os livros dos ignorantes. Ao bem da verdade, as imagens são mais eficazes em cegar os olhos espirituais dessas pessoas e, em consequência, deixá-las ignorantes no que diz respeito à falta de conhecimento, ainda mais do que tirá-los dessa condição idolátrica. Então, essa daí seria esse resumo, né, que nós fazemos do que diz respeito à adoração dentro da Igreja Católica. Por mais que teologicamente, com alguns excessos, eles dizem que não prestam culto às imagens, na prática nós não vemos dessa forma. É muito claro isso, né? Embora exista um discurso deles que existe essa separação, mas você tem que passar na porta de uma igreja católica, por mais reformada, que a gente fala da igreja reformada, que canta música evangélica e tal, mas você vê que as pessoas estão adorando descaradamente a santos, né? Intercedendo a eles para poder chegar a Cristo. Então, por mais que fale que existe essa diferença, eu já ouvi essa linha de raciocínio já de amigos católicos, mas não interessa, né? Continuam usando o meio errado para chegar no fim certo. Justamente. Né? Enfim, então já abordamos os evangélicos, os católicos, voltaremos agora aos evangélicos. O que você me fala sobre os efeitos da idolatria na vida do cristão? Então, olhando para a narrativa bíblica, né, as consequências da idolatria, né, aos outros deuses nunca foram boas, né? Nunca foram boas. Podemos dizer que são trágicas. Se fizermos essa análise a partir, né, de Adão, imediatamente após a queda, ele cometeu o pecado no Éden, veremos algumas consequências que ainda se repetem hoje. Por exemplo, Adão, a partir do momento que ele peca, ele perde o referencial. Entendemos que quando eu tenho Deus como meu ídolo, tudo que eu faço provém dele e é para ele, pois ele é a minha referência, né? Então a primeira pergunta, né, do próprio catecismo, ele vai responder isso, né? Qual é o fim do homem, né? Então é glorificar a Deus e gozá-lo dele eternamente, e porque ele é a minha referência em todas as coisas. Mas quando nós então pecamos, e eu saio desse centro, eu perco essa referência de Deus, a referência passa a estar agora nos meus próprios conselhos, né? Nas minhas próprias vontades. No caso de nossos primeiros pais, o que assumiu o lugar de Deus foi o seu próprio ego, né? Imagine que a serpente disse: poxa, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E ser igual a Deus, a primeiro momento, você não precisa agora prestar honras a Ele, você não precisa obedecer a Ele. De fato, você vai ser guiado pelo seu próprio conselho, a sua própria vontade, né? E é exatamente isso que começa a acontecer quando a pessoa ela começa a se envolver, né, na idolatria. A consequência é justamente essa: eu perco meu referencial. Meu referencial agora não é mais Deus, meu referencial é aquele a quem eu estou prestando culto, né? No caso de Adão e de muitas pessoas, é essa idolatria, né? O culto ao seu próprio eu. E a gente percebe o seguinte, né, que a segundo momento, o que vai acontecer com Adão? Ele vai perder esse senso de pureza, né? Então, Adão, ele estava naquela questão
né, de santidade, né, de pureza de fato, e quando ele peca, logo então os seus olhos vão ser abertos para algumas coisas, né? Então ele vai perder o senso de referência, ele vai perder o senso de pureza, ele vai então, a partir desse momento, perdendo o senso de pureza, ele vai se esconder. Por quê? Porque agora ele teme o confronto. E normalmente quando a pessoa ela está envolvida em pecado, né, erra com alguma pessoa, na maioria das vezes, essas pessoas ela não vai querer confrontar aquele que é o detentor da verdade, aquele que tem de fato a pureza, a perfeição. Então, logo o homem se esconde, né, e se esconde em diversas coisas. Às vezes na prostituição, às vezes na bebida, né, e assim um abismo, né, vai chamando outro abismo. Outra consequência de Adão, ele perde a comunhão, né? Perdeu a comunhão, agora ele já não tem mais aquele acesso, né, a aquela relação, né, de intimidade com a deidade. Agora ele está distante. Então agora eu não consigo mais, né, me achegar como eu me achegava. Parece que o pecado ele causa isso na gente, né? Ele faz com que nós não tenhamos coragem de confrontá-lo, nem mesmo de estabelecer comunhão com esse Deus. O pecado vai de fato criando barreiras entre nós e o nosso Deus. E por consequência, né, Adão então ele recebeu a morte, né? Que morte? A morte espiritual, né? Então ele foi rompido essa comunhão, ele perdeu esse acesso, e algumas coisas elas começam de fato a morrer na nossa vida. Isso são consequências, né, que acontecem de uma forma tão avassaladora, mas ao mesmo tempo sorrateira, de maneira que eu mesmo, por estar cauterizado pelo pecado, não consigo enxergar esses efeitos na minha vida, até chegar um momento que eu vou me encontrar longe de Deus e morto, né, espiritualmente falando, necessitando desesperadamente dele. Isso só vem por meio do arrependimento. E assim, pegando o gancho no que você falou, quando o cristão ele passa a viver uma vida de idolatria, ele se afasta de Deus, e vamos dizer assim que ele perde o título de cristão, porque cristão é um seguidor de Cristo, né? Então, quando você, pequeno Cristo, quando você perde o referencial de Cristo na tua vida, então você deixa de ser cristão, né? Então é o que você falou, é uma coisa puxando a outra. Então é questão de vigiar e orar e buscar mais a Deus, que o Espírito Santo incomode mesmo, para que as coisas aconteçam de forma correta, né? Verdade. Bem, vamos passar para a próxima pergunta. Legal, a gente está quase chegando ao final do programa, né? Tem mais 2 perguntinhas para fazer do Guilherme. Aproveitando, já deixar um recado para você que está assistindo a gente. Não esqueça de dar seu joinha no nosso vídeo, curtir a nossa página, seguir a nossa página, todas as redes sociais da IP Marechal Hermes, você pode seguir, Twitter, Facebook, Instagram, nosso YouTube, ForShared, tudo você pode seguir lá, só digitar IP Marechal Hermes, você vai ter todas as nossas informações, culto ao vivo e muito mais. Outras edições das 10 dúvidas que tem sobre, aqui no canal também tu pode assistir, tem temas muito legais, você vai ser muito edificado com certeza. Mas vamos lá, Guilherme, falta só mais 2 que estão quase acabando aí, te torturando aqui, te sugando aqui, né, do teu conhecimento. Pensando em tudo que nós já vimos aqui e ouvimos falar sobre idolatria, como nós podemos vencer a idolatria? É possível? Então, isso daí é uma tarefa muito difícil, né? E uma coisa que nós precisamos entender é que, primeiramente, isso daí não vem de nós, né? Nós sozinhos não conseguimos fazer nada, né? E a partir do momento que nós olhamos para a Bíblia, nós observamos o próprio Jesus, né, vencendo pelo menos as tentações, né, que serão lhe oferecidas a respeito, né, de se prostrar, né, e adorar em troca de receber todas as riquezas, né, da terra. Mas quando Jesus ele está ali no deserto, né, e é tentado pelo diabo,
e que vai seduzir ele, né, a fim de que eles venham render o louvor ao próprio Satanás. E Jesus vai dizer o seguinte: retira-se de mim, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Em outra ocasião, Jesus resume a lei e os profetas em ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, por essas duas verdades bíblicas, a gente precisa entender o seguinte: como vencer a idolatria? Primeiro, a gente só vence a idolatria mediante o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. E a segunda maneira que nós podemos vencer a idolatria é quando de fato eu abro mão. Eu entrego todo o meu ser e começo a olhar para Deus como Ele sendo dono de todas as coisas da minha vida. E esse é um passo muito importante, porque nós bem sabemos aonde nós estamos errando, aonde nós estamos vacilando, ou o que nós estamos fazendo como o nosso Deus. Às vezes, algumas pessoas fazem do seu Deus a busca do prazer. Dentro da história nós temos até um grupo que eram chamados justamente de edomitas, porque eles buscavam o prazer. O último estado da vida deles era buscar o prazer. E outras consequências disso. Como é que eu faço isso, meu filho? Nós precisamos ser de fato libertos, porque isso é um pecado. E isso só vem mediante a palavra de Deus. E como fazer é abrir mão, é me prostrar, é eu me arrepender e dizer: Senhor, seja o dono por inteiro da minha vida. Essa seria a resposta bem mais clara, Chegando agora à última pergunta do nosso programa de hoje. Está acabando, realmente, agora sério, sem brincadeira, está acabando. Fizemos já 9, agora a 10ª pergunta. Então, Guilherme, por que a Bíblia, porque na Bíblia o adultério é usado para falar da idolatria de Israel? A gente precisa entender que a nação israelita, ela sempre foi aliançada com Deus. E a Bíblia, por diversas vezes, vai falar a respeito desse compromisso, dessa aliança, de forma figurativa ao casamento. Um exemplo disso, a gente tem o livro de Oséias. Oséias vai ser um profeta, o profeta menor, e Deus então vai dar uma ordem a Oséias para que ele pegue uma das mulheres da casa de prostituição e case com ela. E a Bíblia vai dizer então que Oséias vai justamente fazer isso que Deus mandou. Ele vai casar e, além de casar, ele vai ter filhos com essa mulher. E não vai ser uma nem duas vezes. Essa mulher vai então abandonar Oséias e retornar para a casa de prostituição. E então Deus vai dar a ordem: Oséias vai e retorna justamente com essa mulher. Mas isso ele estava fazendo toda essa figura do casamento, fazendo com que Oséias de fato sentisse aquilo que ele estava sentindo em relação a Israel. Porque de fato Deus ele fez essa aliança com Israel. Israel por diversas vezes estava quebrando essa aliança. E Deus então, ele novamente aceitava Israel, retornava a Israel, perdoava a Israel, o povo de Israel, reatando essa aliança. E a gente precisa entender uma coisa. A resposta é porque a idolatria significa quebra de aliança, abandono a quem você se comprometeu diante de testemunhas à sua fidelidade. Olha que legal, Então a gente percebe
que isso está muito próximo, né, ao relacionamento, né, conjugal, né, matrimonial. Então, quando você casa, você primeiro está tendo duas testemunhas. Primeiro, os seus familiares, né, as pessoas que estão ali, e a segunda pessoa, Deus. Poderíamos inverter, né? Deus e a segunda, e as pessoas também em volta ali daquele casamento. E aquilo dali é uma aliança, né? A aliança é diferente de contrato, porque contrato ele pode ser rompido, mas aliança não se rompe. Por mais que um quebre ou peque, faça algo errado, aquele que é aliançado sempre oferece o perdão. Sempre oferece o perdão. Essa é a visão bíblica a respeito de aliança. Contrato não. Contrato, alguém quebrou uma das cláusulas, então é rompido o contrato e a pessoa ainda paga, né, por quebrar aquele contrato. Então, a partir daí, a gente precisa entender dessa forma a idolatria. Deus, ele é aliançado com o seu povo. Então, quando o povo de Israel ele peca, ele abandona Deus, ele está cometendo um ato de idolatria, se voltando a outros deuses, se voltando a um outro Senhor, né, e esquecendo Deus. É quebra de aliança. Idolatria é quebra de aliança. Se você está aliançado com Deus, o seu louvor, o seu culto, a sua adoração deve ser somente a Ele. E não pode, de maneira nenhuma, essa adoração ser dividida, né? De maneira nenhuma essa adoração ser direcionada a outras coisas. É somente a Ele que deve ser direcionado o nosso culto. Show, bacana. Então é isso, chegamos ao final de mais umas 10 dúvidas que eu tenho sobre. Hoje o tema foi idolatria com o Guilherme. Desde já queria agradecer. Você me recebeu aqui na sua casa, trouxe a Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes para cá, para Nova Iguaçu, onde nós estamos. E muito obrigado por ter nos atendido, ter esclarecido nossas dúvidas, né? E que Deus te abençoe muito e grandemente no teu ministério. Digo que é um prazer, né, sempre poder estar falando primeiramente da palavra de Deus, né, e segundo poder receber, né, não somente a Igreja Presbiteriana, mas todos que estarão vendo esse vídeo, né, acreditando que Deus de fato seja o Senhor das nossas vidas. Amém, amém. Então, gente, um beijo no coração. Não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar, assistir os outros vídeos do nosso canal e entrar em contato com a gente. Nosso telefone está aqui, nosso WhatsApp. Mande sugestão de temas, pode mandar sugestão de vídeo. Você sempre é bem-vindo a sua participação com a gente. Então, um beijo no coração e até o próximo, as 10 dúvidas que você tem sobre.